Olá, pessoal! Nossa aula hoje é sobre Illustrator. Então, a gente tem aqui essa primeira visão do Illustrator versão 2020. E para iniciar, a gente tem duas opções: criar um arquivo novo ou abrir um arquivo já existente. Para iniciar essa aula, a gente vai criar um arquivo novo. Em salvo, a gente vai retomar arquivos que já foram salvos. O Illustrator dá essa possibilidade de deixar de fácil acesso os arquivos que você vem editando com mais frequência, então aqui em salvos é essa opção. Em dispositivos móveis são modelos de medidas para celulares, então aqui a gente vai encontrar várias medidas para diferentes sistemas operacionais. Em um web são medidas para diferentes tamanhos de telas, né? E não são só as medidas, né? A gente tem aqui várias configurações de acordo com o tipo de ambiente onde vai ser exibido esse arquivo que a gente vai criar. Então, hoje a gente vai criar um arquivo web, mas passando aqui um pouquinho sobre as outras guias, em impressão, por exemplo, a gente usaria CMYK, diferente da web, que é RGB. Filmes e vídeos nos seus tamanhos e resoluções adequadas para o tipo de arquivo que vai ser criado. Arte e ilustração igualmente. Voltando aqui para a web, eu vou escolher nessa medida, mas também tem a opção de trocar a medida. Por exemplo, vamos deixar essa medida e também dá para trocar a unidade de medida. Então, caso você queira colocar em pontos, polegadas, milímetros, enfim, você pode. Dá para escolher também o tamanho da sangria que você vai querer. Essa parte é muito utilizada aqui na parte de impressão. E as opções avançadas. Então, ao invés de RGB, dá para colocar como CMYK. No nosso caso, a gente vai usar RGB, porque vai ser uma arte utilizada muito mais para web. E aqui em efeitos de rasterização, a gente tem o tipo de tela, né? Se vai ser de 7.2 ppi. Os efeitos de rasterização são os pontos que vão estar presentes numa área determinada. A gente vai escolher aqui 7.2 ppi. Aqui no tamanho comum, né, que é um padrãozão, a gente vai iniciar o nosso arquivo. E dá para também alterar o nome, tá? Então dá para você colocar como aula 1 e iniciar aqui essa jornada. Criar. Logo que a gente se depara com a cara do Illustrator, a gente pode entrar num estado de choque, né? Tipo, uau, quanta informação, muita ferramenta. Mas depois que você mexe bastante, você começa a ver que, na verdade, não tem ferramenta suficiente. Te falta ferramenta para muita coisa que te surge de ideia. Então, às vezes, a gente precisa fazer alguns caminhos um pouco mais longos para chegar onde a gente quer, mas quanto mais facilitar a vida, melhor. Dito isso, eu venho trazer um exemplo, né, para vocês. Então, aqui em janela, a gente tem várias ferramentas. E a gente pode acessar através da guia. Então, para acessar, a gente vem aqui com 2 cliques, né? Um em janela e depois na ferramenta. Mas a gente pode facilitar isso acionando a ferramenta através dos atalhos. Então, já facilita muito a nossa vida. E esses atalhos a gente vai pegando conforme vai utilizando mais e mais o Illustrator. Não só Illustrator, como qualquer outro software. Seja o Word, seja Excel, seja SolidWorks, enfim. Então, os atalhos são nossos amigos, estão sempre com a gente. Aí aqui, falando um pouco mais das ferramentas, a gente tem do lado esquerdo as ferramentas que a gente utiliza muito mais para criações. Então aqui eu acabei de criar um retângulo e se eu quiser editar pontos, eu posso pegar a ferramenta aqui de seleção direta e ela vai direto no ponto e eu consigo editar e trazer para onde eu quero. E caso eu queira fazer uma edição assim muito mais de configuração geral, né? Então eu vou criar aqui mais uma outra forma, um retângulo. E eu posso acionar aqui em janela, alinhar e colocar os dois juntinhos. Coloquei os dois juntinhos. Então, essas ferramentas, tanto essas daqui quanto essas daqui do lado direito, elas sempre são utilizadas juntas. E essas ferramentas aqui do lado direito, elas são acionadas aqui pelo lado da janela. Aqui em janela a gente consegue colocar para mostrar ferramentas que talvez estejam ocultas. Então, caso não esteja aparecendo aqui do lado direito, a gente abre janela e acha a ferramenta que a gente precisa. Apagando aqui o desenho. Tá. Falando um pouquinho sobre as guias que a gente tem aqui em cima, em arquivo e editar, a gente consegue editar as configurações do nosso arquivo como um todo. Naquelas primeiras configurações que a gente fez ali logo na entrada, a gente consegue alterar aqui depois, tá? Caso seja necessário.
Aqui em objeto, a gente edita muito mais a forma da coisa. Então, seja mesclar, seja perspectiva. Então, são ferramentas que trabalham mais de um elemento, né? Então, a gente não só trabalha mais de um elemento, mas também a gente tem a possibilidade de mudar o que é esse elemento, né? Então, se antes ele estava como um objeto, ele pode se tornar um caminho. Então, é dessa maneira que a gente edita nessa guia. Aqui em tipo, a gente vai editar muito mais textos, né? Então, a gente consegue colocar um texto que antes estava em caixa baixa em caixa alta. E dá para alterar também, glifos, tamanho e por aí vai. Aqui em selecionar, a gente consegue colocar em meio a tantas camadas. Então, a forma eu quero que ela esteja à frente, só que ela tá muito atrás. Então, é por aqui que eu consigo determinar isso. Então, a gente coloca próximo objeto acima e coisas nesse sentido. Em efeito, a gente consegue tornar as formas que a gente tem aqui no Illustrator muito parecidas com o que o Photoshop traz pra gente. Então, caso eu queira colocar, por exemplo, sombra, eu consigo editar aqui e colocar sombra. Então, ele vai dar uma vida para o nosso desenho 2D. Em exibir, a gente vai encontrar recursos em que vão facilitar o nosso uso do espaço. Então, seja acionar réguas, se o alinhamento vai ser pontual, se vai ser por pixel. Então, coisas desse sentido, dar zoom, menos zoom e coisas muito mais assim. Aqui em janela são ferramentas que estão ocultas, né? Então, que fazem parte dessa barra à direita, mas que estão ocultas. Caso eu queira acionar a janela de amostras, eu venho aqui, clico nela e ela aparece para mim. E eu consigo depois colocar ela posicionada aqui com essas outras ferramentas. E o mesmo aqui para o Pathfinder, colocar aqui e eles vão ficando todos juntinhos. Ao invés de lotar aqui de ferramenta, existe essa opção de deixar tudo oculto e acionar apenas por janela, ou pelo atalho. Então, se eu colocar Shift F5, eu consigo acionar estilos de gráfico. Algo muito interessante pra gente, que facilita bastante o nosso dia a dia, é utilizar esse recurso aqui, que é o tipo de tela que a gente vai ter aqui no Illustrator. Então, dependendo do que você vai fazer no Illustrator, você pode colocar de acordo com as ferramentas que são mais usuais para esse tipo de serviço. Por exemplo, se eu quiser desenhar no Illustrator, eu posso colocar desenhar e pintar no Illustrator, né? Eu posso colocar a parte de pintura. Então, ele vai me dar ferramentas que facilitam esse tipo de serviço. E se eu quiser fazer algo para web, eu consigo colocar aqui, né, web, e ele vai me dar esse tipo de configuração. Então, dependendo da forma como você organiza também o teu layout do Illustrator, ele deixa já padronizado. Então, toda vez que você for abrir, vai estar dessa maneira. E dessa forma, facilita muito o seu dia a dia quando você vai utilizar as ferramentas do Illustrator. E são tantas coisas que a gente precisa ali na hora de fazer a nossa arte, que acaba sendo difícil ter que ficar procurando tanto, né? Então, o Illustrator acaba trazendo essas ferramentas, seja por atalhos e seja por composição, né, dessas telas. Nessa primeira abertura de amostra do Illustrator, é muito mais para introduzir vocês, né, ter esse primeiro contato com o software. E nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre desenhos. Então, a gente vai retomar com o arquivo e eu vou explicar um pouquinho mais sobre as ferramentas para vocês. Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço, beijão!